Quando o P-47 brasileiro cortou os céus de Montese, em 11 de abril de 1945, o piloto sentiu a adrenalina pulsar em suas veias como nunca antes. O rugido do motor misturava-se ao zumbido dos projéteis antiaéreos que explodiam ao seu redor. Um sinal claro de que a missão estava prestes a se tornar um verdadeiro teste de coragem. Era um momento decisivo, não apenas para ele, mas para toda a tropa que contava com sua bravura. As esperanças de uma missão bem-sucedida pairavam no ar, mas logo foram substituídas por um pressentimento sombrio. A cada disparo inimigo que ressoava, a tensão se transformava em medo palpável e o seu coração pulsava acelerado, batendo no mesmo ritmo de sua determinação. A fuselagem do avião era crivada por tiros, e a cada impacto, seu estado emocional oscilava entre o desespero e uma determinação feroz. Se ele se permitisse vacilar agora, todo o sacrifício teria sido em vão. Meses antes, a campanha na Itália já estava em andamento, com as tropas brasileiras enfrentando um inimigo bem preparado e entrincheirado. O P-47, conhecido por sua robustez e agilidade, havia se tornado um dos pilares da ofensiva aliada. O piloto, um homem comum antes da guerra, se transformara em um símbolo de bravura e resiliência. Desde o início de 1945, ele sabia que a missão em Montese era crucial, não apenas para os aliados, mas também para a moral de seus companheiros. As cartas que recebia de casa, escritas com carinho por sua mãe, eram um lembrete constante da vida que deixara para trás, repletas de esperanças e desejos de que ele voltasse são e salvo. A cada palavra de apoio, sentia-se mais responsável por trazer esperança aos seus, mas também o peso de uma responsabilidade esmagadora. A situação em Montese não era fácil. As tropas inimigas estavam bem entrincheiradas, preparadas para defender cada centímetro do território que haviam conquistado. Em uma noite anterior à missão, o piloto sonhou com o dia em que poderia retornar para casa, onde a rotina simples e os abraços de sua família o aguardavam. Contudo, aqueles sonhos foram rapidamente substituídos por uma pesada realidade. À medida que relatórios chegavam com números que previam resistência intensa, e cada um deles parecia mais esmagador do que o anterior. As tentativas de solução com o comando aliado mostraram-se frustrantes, com promessas de apoio aéreo que muitas vezes não se concretizavam. O sentimento de solidão e a pressão para triunfar eram palpáveis, e cada dia se tornava mais difícil. Ao se aproximar da missão em Montese, a tensão era visível no ar. O rádio estava cheio de discussões sobre o que aconteceria se a missão falhasse. O piloto olhava para seus companheiros, sentindo a ansiedade deles ressoar em seu próprio peito. Quando finalmente chegou ao campo de batalha, a imagem do depósito nazista camuflado no horizonte se tornou um alvo claro em sua mente. Mas o que deveria ser uma tarefa direta, rapidamente se transformou em um desafio monumental. O primeiro impacto contra sua aeronave o fez perceber que a resistência seria muito mais forte do que o esperado. Os sons das explosões se misturavam com o zumbido dos motores, e o piloto se via lutando contra a dor e a pressão de cada impacto. A fuselagem do P-47 estava agora crivada com 87 buracos, cada um contando uma história de resistência e desespero. As cores do céu mudaram gradualmente para tons de cinza, e o cheiro de pólvora se misturava ao seu suor. Com cada manobra, o piloto sentia seu corpo se esforçar, mas a obsessão de cumprir a missão se sobrepunha a qualquer dor. Eu não posso desistir agora, pensou, enquanto suas mãos firmes guiavam o avião em meio ao caos. A batalha estava apenas começando. Meses antes da intensa batalha em Montese, a campanha na Itália já se desenrolava sob um céu pesado de incertezas. Desde o início de 1945, o piloto do P-47 não apenas se preparava para a guerra,
mas também assistia ao crescimento da determinação entre seus companheiros. O espírito da Força Expedicionária Brasileira, FEB, estava mais do que evidente, e a pressão para provar seu valor no combate era um fardo que todos compartilhavam. As tropas brasileiras, compostas por homens de diferentes regiões e histórias, haviam se unido em torno de um objetivo comum: a libertação da Europa do jugo fascista. O piloto, um jovem simples do interior de São Paulo, havia deixado para trás a vida tranquila que conhecia. Ele se lembrava das tardes passadas na fazenda da família, do cheiro da terra molhada após a chuva e das conversas ao redor da mesa. Agora estava imerso em um mundo de bombardeios e estratégia militar, onde cada decisão poderia significar vida ou morte. As cartas que recebia de sua mãe eram o consolo que precisava para continuar. Ela escrevia sobre os dias ensolarados, as colheitas e os amigos que sentiam sua falta. Para ele, cada palavra era um lembrete do que havia em jogo e uma motivação para lutar ainda mais. A situação em Montese era crítica. Informações sobre os fortes entrincheiramentos nazistas não eram apenas alarmantes, mas também desoladoras. O piloto lembrou-se das discussões acaloradas no quartel, onde os comandantes debatiam a melhor estratégia para desferir um golpe contra o inimigo. Tentativas anteriores de solução eram frustrantes e muitas promessas de apoio aéreo acabaram se transformando em discursos vazios. A sensação de solidão e responsabilidade pesava sobre os ombros de cada soldado, e a ansiedade crescia à medida que o dia da missão se aproximava. Na véspera da missão, o clima estava tenso. O piloto se reuniu com seus colegas em um acampamento improvisado. As lanternas tremeluzentes iluminavam rostos cansados, mas determinados. Eles compartilhavam histórias, risadas nervosas e, por vezes, silêncios que falavam mais do que palavras. O piloto observou os outros, notando a determinação em seus olhos, mas também a sombra do medo. O rádio estava repleto de especulações sobre a missão, e ele percebeu que a ansiedade era uma companheira comum entre todos. Naquela noite, ele teve um sonho vívido. Era uma visão de casa. A porta da frente se abrindo, sua mãe sorrindo ao vê-lo, o cheiro do pão quente recém-assado. Mas ao acordar, a dura realidade da guerra o envolveu como um manto. O seu coração batia mais rápido ao olhar para o céu estrelado, pensando se teria a chance de voltar para aquele lar que tanto amava. O peso da responsabilidade era esmagador, mas ele não podia falhar. O destino de seus companheiros e a esperança de vencer a guerra dependiam disso. A manhã da missão chegou trazendo um céu azul claro, quase irônico diante da gravidade do que estava por vir. O piloto e seus colegas prepararam seus aviões, cada um deles se certificando de que estavam prontos para o que viria. A adrenalina começou a fluir, e conforme a equipe se alinhava, havia um senso de camaradagem que unia os homens. Eles eram mais do que soldados, eram irmãos em armas, cada um carregando o peso das expectativas não apenas de seus superiores, mas também das famílias que deixaram para trás. Enquanto o P-47 subia, o piloto sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele sabia que a missão em Montese era crucial. Os inimigos estavam entrincheirados e a tarefa era desmantelar um depósito de munição que poderia mudar o rumo das batalhas. E assim, com cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava, até que o som dos projéteis antiaéreos ecoou ao seu redor. Um prenúncio do inferno que se aproximava. O momento decisivo estava prestes a se revelar, e ele estava determinado a não deixar seus companheiros para trás. O P-47 subiu rapidamente, cortando o céu azul em direção a Montese. O piloto sentiu a força do impulso e, ao olhar para baixo, viu a paisagem da Itália se desfazendo em um borrão verde e marrom.
A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele ajustava a altitude e a velocidade, seus sentidos aguçados. Era um momento de concentração intensa, onde cada segundo contava e a pressão se tornava quase insuportável. O rádio estava cheio de comunicações, mas ele se esforçou para filtrar o ruído e focar na missão. À medida que se aproximavam do alvo, a visão do depósito nazista se tornou nítida, camuflado entre as colinas, mas ainda visível para o olho treinado. O piloto lembrou-se das orientações que haviam recebido. Atingir o depósito de munição seria crucial para desestabilizar a defesa inimiga. A imagem do local gravou-se em sua mente e a expectativa era palpável. Ele não estava apenas em um avião. Ele era a esperança de seus companheiros. A chave para abrir caminho em uma batalha que prometia ser feroz. O momento de ataque chegou. Quando os primeiros tiros antiaéreos começaram a ser disparados, o piloto sentiu a tensão aumentar. O estrondo dos projéteis ecoava ao seu redor e o cheiro de metal e pólvora invadiu a cabina. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Com a determinação renovada, realizou a manobra de mergulho, guiando o P-47 em direção ao alvo, os olhos fixos na explosão que estava prestes a acontecer. O som ensurdecedor da metralha atravessava o ar, e sua respiração acelerou-se. Ao lançar as bombas, uma sequência de explosões iluminou o céu, e o impacto foi tão intenso que ele quase pôde sentir a vibração atravessar a fuselagem. A terra tremeu sob a força da detonação, e uma coluna de fumaça subiu aos céus, visível a quilômetros de distância. O piloto observou, com o coração acelerado, enquanto a resistência nazista começava a desmoronar. Por um breve momento, parecia que a vitória estava ao alcance. A adrenalina misturava-se à sensação de poder. "Nós conseguimos", pensou. Mas logo, a euforia foi cortada pelo silêncio que se seguiu ao estrondo. A alegria do sucesso foi rapidamente substituída pela dura realidade do retorno. Ao tentar manobrar o avião para longe do campo de batalha, ele percebeu que os danos eram severos. A fuselagem estava crivada com 87 buracos, e a pressão do combustível vazando tornava a situação ainda mais crítica. O silêncio no rádio era ensurdecedor. O que antes era uma comunicação frenética, agora se tornara um eco vazio. Ele lutava contra a dor, a exaustão e o medo. O retorno não seria apenas um passeio, seria uma luta pela sobrevivência. O piloto se concentrou, ajustando os controles e tentando manter a calma. A cada movimento, ele sentia seus músculos se contraírem, a pressão da situação o esmagando. O P-47 balançava, e o medo de não conseguir pousar aumentava. Mas ele não podia falhar, não agora. A visão de seus companheiros, a imagem das cartas da sua mãe, tudo o que ele amava estava em jogo. Com um último esforço, ele se preparou para o pouso, os olhos fixos na pista. Finalmente, a roda do avião tocou o solo em um impacto brusco. O piloto respirou aliviado, mas a apreensão ainda pairava no ar. Os mecânicos correram em direção ao P-47, expressões de incredulidade e alívio em seus rostos. Cada buraco na fuselagem contava uma história de resistência, e as palavras "eu não posso desistir agora" ecoaram novamente em sua mente. Ele sabia que não era apenas sobre ele, era sobre todos aqueles que lutavam ao seu lado. O que começou como uma missão de combate havia se transformado em uma batalha interna de superação e coragem. E ele havia saído vitorioso, mas não sem marcas que o acompanhariam para sempre. Enquanto observava a equipe de mecânicos se aproximar, o piloto começou a pensar sobre o peso daquela missão. As marcas na fuselagem do P-47 eram mais do que apenas buracos. Eram símbolos visíveis de resistência, coragem e a luta coletiva de homens determinados a mudar o curso da guerra. A adrenalina da batalha foi se dissipando lentamente, dando lugar a uma reflexão profunda.
Ele havia enfrentado a morte de perto, e isso provocou um questionamento interno sobre o que realmente significava lutar e sacrificar-se. As conversas dos mecânicos, entre risos nervosos e comentários sobre os danos, ecoavam em seus ouvidos. O piloto sentiu um misto de alívio e ansiedade. O que havia ocorrido em Montese não era apenas uma vitória em uma missão. Era um marco que poderia redefinir o curso das operações aliadas na Itália. As explosões tinham desorganizado as defesas nazistas, mas o impacto emocional dessa missão seria sentido por muito mais tempo. Ele sabia que a luta não tinha terminado e que cada dia nas linhas de frente representava novos desafios. Enquanto os mecânicos inspecionavam a aeronave, ele se lembrou de suas conversas com os colegas de esquadrão, onde discutiam as expectativas e as pressões que sentiam. A vitória não é apenas sobre explodir um depósito inimigo, refletiu. É sobre a união que encontramos entre nós, a força que nos empurra para a frente, mesmo nas condições mais adversas. Agora, mais do que nunca, ele entendia que o verdadeiro triunfo era a capacidade de manter a esperança viva, de lutar por um futuro onde a liberdade seria uma realidade. Com o passar dos dias, o piloto se reuniu com seus companheiros em momentos de camaradagem e reflexão. Eles compartilhavam suas experiências, cada um trazendo consigo as marcas da batalha, mas também as histórias de coragem e resistência. O campo de batalha era um lugar de dor e perda, mas também era um local de fortalecimento e solidariedade. Os sorrisos e as histórias de bravura se entrelaçavam, criando laços que só a guerra poderia forjar. Cada relato era um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Havia um exército de homens dispostos a lutar juntos, lado a lado. Quando os dias de recuperação começaram a se transformar em novas missões e preparativos, o piloto percebeu a importância do apoio mútuo. Ele começou a se envolver mais nas discussões sobre estratégia, compartilhando suas experiências de Montese com novos recrutas e veteranos. A união e o espírito coletivos tornaram-se essenciais para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. O desejo de vencer a guerra e proteger aqueles que amava em casa se tornava uma motivação constante. O clima nas reuniões era de camaradagem, mas também de um peso emocional palpável. O piloto notou que, apesar da bravura, havia um medo subjacente que permeava o ar. Os homens falavam sobre a possibilidade de novas perdas, de amigos que poderiam não voltar. No entanto, a determinação de continuar lutando era mais forte. Ele viu nos olhos de seus companheiros o reflexo de sua própria luta interna, a necessidade de superação e a esperança de um futuro melhor. Enquanto se preparava para a próxima missão, o piloto refletiu sobre a jornada que o levara até ali. Ele havia aprendido que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. A missão em Montese não era apenas uma vitória contra os nazistas. Era uma lição sobre a força do espírito humano e a importância da comunidade. Ele sentiu que, independentemente do que enfrentasse, estava pronto para lutar, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que compartilhavam de seu sonho de liberdade. Eu não posso desistir agora, repetiu para si mesmo, reafirmando o compromisso que havia assumido não apenas com seus companheiros, mas com a história que estavam escrevendo juntos. A batalha pela liberdade ainda continuava, e ele estava determinado a contribuir para a vitória, um dia de cada vez. A atmosfera nas bases brasileiras mudou após a missão em Montese. O piloto, agora consciente do impacto emocional da guerra, decidiu compartilhar suas experiências. Em um dia de folga, convocou seus companheiros para uma reunião sob a sombra de uma grande árvore, um local onde costumavam se reunir para descontrair. O sol brilhava, mas o peso da batalha ainda pairava sobre eles. Quando todos estavam reunidos, ele começou a falar.
O que passamos em Montese foi intenso. Enfrentamos o que parecia ser o fim, mas essa experiência nos uniu de uma forma que nunca imaginei. Ele recontou cada explosão e cada buraco na fuselagem, símbolos da luta, não apenas contra os nazistas, mas também a luta interna que cada um enfrentava. Os rostos de seus companheiros refletiam uma mistura de preocupação e alívio. Um jovem recruta, visivelmente nervoso, levantou a mão. Sempre achei que seria um herói aqui, mas o que aconteceu em Montese me assombra. Outros começaram a se abrir, compartilhando seus medos, as noites sem dormir e as visões das batalhas. O piloto ouviu atentamente e percebeu que por trás das bravuras havia homens comuns lutando com a mesma incerteza. Nós somos humanos e isso é normal, respondeu. Coragem não é não sentir medo, mas enfrentá-lo e apoiar uns aos outros. Estamos juntos nessa. Suas palavras criaram um espaço seguro onde pudessem compartilhar experiências sem julgamentos. Com o passar das semanas, ele se tornou uma espécie de mentor para os novatos, ajudando-os a entender a importância da camaradagem e da comunicação. Em cada missão, conversavam sobre o que poderiam esperar, compartilhando estratégias e apoiando-se mutuamente. A amizade crescia e a tensão que antes pairava no ar começou a dissipar-se, dando lugar à confiança. Um dia, enquanto se preparavam para uma nova missão, o piloto sugeriu um evento de confraternização. Todos poderiam se reunir, jogar e compartilhar histórias de suas vidas antes da guerra. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo o acampamento se transformou em um ponto de encontro vibrante. Os soldados trouxeram instrumentos e a música começou a tocar, misturando risadas e danças. A conexão que se formou foi palpável. O piloto percebeu que a guerra, com todas suas dores, também poderia trazer momentos de alegria. A experiência de Montese havia criado um laço indissolúvel entre eles. E agora estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, ele se lembrou de sua mãe e dos sonhos de retornar para casa. Quando voltou para o grupo, estava determinado. Ele havia encontrado seu propósito, não apenas como piloto, mas como um líder que cuidava de seus homens. A luta ainda não havia terminado, mas juntos estavam mais fortes. Em cada risada e cada história compartilhada, eles construíam um legado de coragem e solidariedade, uma luz de esperança mais forte do que nunca. À medida que as semanas se passavam, a dinâmica da base brasileira refletia a resiliência que se formara após a missão em Montese. No entanto, a guerra não era uma narrativa linear de vitórias. Novos desafios começaram a surgir e a tensão aumentava. Pequenas fricções entre os soldados começaram a se manifestar, especialmente em torno das estratégias de combate. Alguns defendiam uma abordagem mais agressiva, enquanto outros preferiam cautela. As reuniões de planejamento tornaram-se carregadas, e o piloto, agora em uma posição de liderança, sabia que precisava agir para evitar um conflito maior. Depois de um debate acirrado, ele convocou uma reunião. "Precisamos lembrar o que passamos juntos", começou sua voz firme. "A guerra nos testa de maneiras que nem sempre compreendemos, mas não podemos permitir que nossas diferenças nos dividam." Suas palavras ecoaram entre os homens, e ele percebeu que o ambiente começou a mudar. Para promover a unidade, sugeriu um exercício de equipe que envolvesse simulações de combate. "Quando estivermos juntos em ação, teremos que confiar uns nos outros", afirmou. A ideia foi bem recebida, e a partir de então, as práticas se tornaram regulares, restaurando a moral do grupo. Entretanto, a dureza da guerra ainda pressionava. Em uma missão subsequente, o piloto e sua equipe enfrentaram uma resistência inimiga feroz em uma pequena vila. Os disparos ecoavam ao redor deles e a tensão era palpável.
Com a confiança que haviam cultivado, o piloto liderou sua equipe em um ataque coordenado, utilizando as manobras que haviam praticado. Contudo, a batalha se tornaria mais difícil do que esperavam. O custo foi alto. Perderam um jovem soldado querido por todos. A dor da perda era esmagadora. O retorno à base foi silencioso e carregado de tristeza. Cada um refletia sobre o sacrifício e a fragilidade da vida. O piloto sentiu a responsabilidade se intensificar em seus ombros. Durante uma cerimônia improvisada para homenagear o soldado perdido, falou sobre a importância de honrar aqueles que deram suas vidas. Não podemos esquecer que estamos aqui por eles, disse com a voz embargada. Precisamos lutar por aqueles que não podem mais lutar. Suas palavras tocaram os corações, reforçando os laços entre eles. A memória do soldado perdido se tornou um símbolo de resistência e esperança. Enquanto o piloto se preparava para a próxima missão, sabia que os desafios continuariam, mas estava decidido a enfrentá-los com coragem. A luta pela liberdade era difícil, mas a força da camaradagem e o peso da responsabilidade lembravam-no de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. A chama da esperança continuava a brilhar em seus corações, alimentada pela memória dos companheiros e pelo compromisso de lutar por um futuro melhor. O clima na base estava carregado de emoções quando o piloto e seus companheiros se preparavam para novas missões. A perda do jovem soldado em combate ainda pesava em todos, mas, paradoxalmente, também havia gerado um renovado senso de propósito entre os homens. A cerimônia em homenagem ao companheiro perdido tornou-se um marco, um lembrete constante da fragilidade da vida e do sacrifício que cada um estava disposto a fazer. O piloto sabia que precisava canalizar essa dor em algo construtivo. O tempo passou e, com cada nova missão, as tropas brasileiras ganhavam mais experiência e confiança. O piloto, agora um líder respeitado entre seus pares, começou a pensar em como poderiam usar essa união em seu favor. Ele começou a planejar uma série de ações que não apenas atacariam o inimigo, mas também ajudariam a estabilizar as comunidades locais que haviam sido devastadas pela guerra. Se conseguirmos ganhar o coração da população, não estaremos apenas lutando contra um exército, mas também pela liberdade deles, pensou. A primeira operação nesse novo foco envolveu a distribuição de suprimentos e medicamentos para uma vila próxima que sofria com a escassez. O piloto organizou uma equipe para realizar a entrega e, ao mesmo tempo, estabelecer um contato positivo com os moradores. Ele acreditava que essa abordagem poderia criar uma rede de apoio e informações, fundamental para futuras operações. Na véspera da missão, ele reuniu a equipe e falou sobre a importância de respeitar a população civil e entender sua realidade. No dia da entrega, ao chegar à vila, o piloto sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Os olhos dos moradores refletiam desconfiança, mas também um lampejo de desejo por ajuda. Enquanto ele e seus companheiros distribuíam os suprimentos, o piloto se esforçou para se comunicar com os locais, tentando estabelecer um diálogo. A interação foi inicialmente tensa, mas aos poucos os sorrisos começaram a aparecer. Um velho, que se apresentou como líder da vila, agradeceu e expressou sua preocupação com a segurança. O piloto, tocado pela gratidão e preocupação do homem, fez uma promessa. Estamos aqui para ajudar. Não vamos esquecer de vocês. Com o passar do tempo, a relação entre a base e a vila se fortaleceu. Informações cruciais começaram a fluir e os moradores passaram a confiar nos soldados. Essa nova abordagem teve um impacto positivo nas operações militares, que agora eram mais eficazes devido ao suporte local. O piloto viu que a luta pela liberdade não era apenas uma questão militar, mas também uma batalha pela confiança e pela paz duradoura.
Em meio a essas vitórias, a lembrança do soldado perdido permaneceu viva. Em uma das reuniões, o piloto sugeriu que, em honra a ele, continuassem a trabalhar para construir pontes entre as forças aliadas e as comunidades locais. Ele nos lembrou da importância de lutar por algo maior, declarou. Não podemos apenas ser soldados, devemos ser agentes de mudança. À medida que as operações avançavam, o clima na base mudou. A dor pela perda começou a ser substituída por um senso de esperança renovada. O piloto e seus companheiros se tornaram mais do que apenas soldados. Eles eram agora defensores da liberdade, aliados da população local e construtores de um futuro melhor. O próximo desafio estava à porta, e embora não fosse garantido que tudo terminaria bem, a determinação de lutar por aqueles que não podiam mais lutar ressoava em cada um deles. O piloto sabia que a guerra ainda exigiria sacrifícios, mas acreditava que, juntos, poderiam transformar não apenas seu destino, mas também o futuro daquelas terras devastadas. A chama da esperança, alimentada pela memória do amigo perdido e pela solidariedade entre os homens, iluminava o caminho à frente, um caminho que prometia ser difícil, mas que valeria a pena trilhar.